3, 2, 1 e vai a palminha. Saudações, nerds! Aqui quem fala é o Douglas. Agora vocês estão me vendo pela primeira vez, ao vivo, ou não. E hoje nós vamos tentar Ele tá nervoso, cara. Ele tá nervoso mesmo. Não tô nervoso, pior que eu não tô nervoso. Já estive nervoso. Mas vamos lá. Vamos tentar resolver, então, uma questão muito importante. Tão importante quanto a vida e o universo e tudo mais. A grande pergunta, né? Para qual a resposta é 42. Ou não. Eu me confundi. Bom, tanto faz. Então, hoje a gente vai tentar descobrir, e no meio de uma discussão aí bem acalorada, pelo que eu estou esperando, pelo que eu conheço os meus colaboradores aí, o que é ser nerd ou geek, né? Ou o que é ser nerd barra geek? É a mesma coisa? Não é? Vamos ver. Então vamos para os recadinhos. Opa, não vamos. Seu animal. Não tem recado. Sarcasmo. Eu vou fazer uma plaquinha escrito sarcasmo, peraí. Depois quando eu falar o desisto, ele não vai. Quando soar o gongo, é porque tá todo mundo falando ao mesmo tempo e só uma pessoa pode falar, tá bom, gente? Só pra ter uma ordemzinha aqui, beleza? Então vamos lá. Então eu pergunto aí, vamos ver quem quer começar. Primeira pergunta, eu acho que nós temos que resolver. Nerd e geek é a mesma coisa ou é diferente? Quem quer responder aí? Viu? Ó, é por isso que eu queria direcionar a pergunta. Senão fica todo mundo no grilo. Chama esse, Eu tenho uma opinião. Eu acho que é a mesma coisa. Tudo bem. Então Petrus acha que é a mesma coisa. Temos um voto para a mesma coisa. Thay, o que tu acha? Eu acho que é diferente. Eu também acho que é diferente. Temos dois diferentes, um igual. Léo Oliveira. Sei lá, cara. Tudo a mesma merda, mas não é ao mesmo tempo. Caralho. Whatever. Tipo, tudo a Filosofia mesma merda, nesse mas não é. momento. Tá bom, então pensa, Léo. Pensa com calma. Vulto, Tá. o que tu acha, Vulto? Cara, faço minhas palavras de Eric Cartman e é tudo a mesma merda, só muda o fedor. Então temos 2-2 aí. Gabi, e você? O que você acha? Nerd, geek é a mesma coisa, não é? Então, eu acho que hoje, eu diria que é praticamente a mesma coisa. Você falou só pra mim ou pra todo mundo? Tá Não, falhando pra pra todo mundo. Gente, quando eu era mais as pessoas definiam que cara mais e o que era estranho, não necessariamente aluno, né? Mas hoje em dia, até como a gente meio que das sombras, essa ideia da gente não poder gostar, não poder ser um bom, não poder. Tá, parei. Gabi, tá me escutando? Personagens. Gabi? Ela não tá vindo. Tá falhando. Gabi? Eu acho Cadê que o ela Eu não estou me vendo, mas eu não estou vendo ninguém. Todo mundo parou a webcam pra mim. Será que no YouTube tá normal? Não, eu tô me mexendo. Eu estou me mexendo. Tá, voltou. É que a conexão pode estar um pouco ruim, provavelmente, né? Porque Eu estamos fico no parado Brasil, mesmo. né? Estamos no Brasil, Estamos no Brasil, aqui não tem feio. né? Menos o Petrus. O Petrus não tá no Brasil, não. Repete, Ah, para. Belém, tá Para. tá certo. Então, Gabi, desculpa te interromper, mas é porque a gente estava te escutando falar assim, ó. Então, na conta. Daí, quando eu era mais. Ó, parece que ela tá tipo robótica. Por que sempre alguém fica um robô no meio da gravação? Essa é uma Isso outra se questão chama que a gente tem. delay, Douglas. Não sei. Se Não, chama não. lag. Não. Existe lag e existe robotificação. Robotificação é diferente. Se fosse tu ficava mais. Essa é a manifestação do lag nas transmissões ao vivo. Aí se manifesta nos jogos, travando o jogo. Exato. Desta vez eu aceito, mas tu nunca ouviu o espírito da robotificação quando entra no corpo da Karen Soarelli, que fica o negócio. Vocês estão desviando, velho. Porra, vocês estão tomando cu. Caralho. Bom, vamos lá, Gabi, por favor, tenta continuar e vamos ver se vai rolar.
Então, como eu falei, hoje a gente tem a ideia de que é quase a mesma coisa. No passado, o nerd era o que era o estudioso e o geek é o que era estranho, não necessariamente estudioso, né? Sim. Era Alô? mais ou menos isso, só que eu desenvolvi mais, agora eu já perdi o raciocínio. Droga. Tá certo. Tá certo. Ok. Então, no caso, agora é quase a mesma coisa. É isso que tu tá falando. Então, são 3 contra 2 aí. Certo? É que antigamente, eu não sei vocês, mas não tinha esse termo nerd. Era CDF, né? Falava CDF, essa pessoa é CDF. Tinha, mas assim, ninguém gostava de assumir. Porque senão a gente pegava porrada na escola. Não, os nerd, o termo geek- nerd era. Geek é uma maneira cool de falar nerd. Mas só que hoje em dia ser nerd é cool, então. Aí. A gente tem que também Calma, situar a galera de que o Douglas quer falar agora. Fala, Douglas, pode falar. Não. Eu não quero falar, não. De onde tá lendo minha mente agora também? Que medo. Pô, e o mais legal é que isso não dá pra cortar, tá ligado? Faltou a Fábio. Ah, vai lá. Ruto, o que tu queria? O que você tava falando lá? Faltou a Fabiana. A Fábio falou que acha que é a mesma coisa. Então faltou o senhor A que comentou aqui, falou que nerd sempre existiu e que é o nerd pós-tecnologia. Ali nos comentários do YouTube. Como é que se vê esses comentários aí? Eu não sei, eu tô lá no no link, Douglas, que compartilha. É lá no YouTube. Fala assim, gente, é lá no YouTube. Pronto. Viu? Fácil. Entendi agora o que ele queria. Facião. Tá bom. Só ficou eu no acho canal que- errado. É claro que ficou no canal errado, né? Tipo, bom, ele não entendeu a Bom, Tá. então vamos lá. Vulto, tu tava falando alguma coisa? Pode continuar. Não, eu acho que pra quem entende que é diferente, eu acho que é legal fazer essa diferenciação, então. Exato. Eu Ah, não, acho, não cara, tenho pessoalmente- opinião. Não consigo opinar. Tá, Não sei opinar. tá. O Glória Léo Pérez falou. O Léo falou? Não, eu falei que eu acho praticamente a mesma coisa, só que eu falei agora no final que o geek, ele é uma forma mais cool de falar que é nerd. E tem mais a ver também com... Como é que é o nome daquela parada? Com a... Caralho, eu esqueci o termo. Tem mais a ver com o tecnologia, né, cara? É o nerd mais voltado pra tecnologia. Exatamente. Você, exatamente. se você é um cara que gosta de Era isso que eu ia te filmes e falar. quadrinhos, você não é geek por isso. Entendeu? É, Você é nerd, isso que eu não ia geek. falar. A gente tem que diferenciar os termos, porque aqui no Brasil a gente entende que os dois são a mesma coisa. Nos Estados Unidos, por exemplo, o geek é aquele cara, como o Léo falou, mais relacionado à informática, que mexe mais com computador, que fica em casa como o Douglas programando a noite toda. E o nerd é aquele cara que gosta mais de quadrinhos, mais de cinema, mais de super-heróis e tudo mais. O nerd é mais vinculado à cultura pop. E o geek é mais a cultura tecnológica. no Calma geral. aí, calma aí. Quando o cara Entendeu? tem os dois seguidos. Aí ele é nerd e geek, mas são coisas separadas. Ah, Sim. Mas isso eu tô dizendo lá nos Estados Unidos. falhando Aqui, muito, Gabi, isso cara. não faz diferença. Uma coisa, a questão é que eu acho assim, que nerd, ele é aquela pessoa que, como eu não tinha falado, né, vou falar, que nerd é aquela pessoa que ela pega um assunto e se foca naquele assunto. Por exemplo, Mas é isso mesmo. A Fabiana gosta de série, é viciada em série. Então, dá pra dizer que ela é uma nerd de séries. O Léo pode ser, por exemplo... Ah, o Léo não conta. O Léo é de música, por Olha exemplo. o preconceito, cara. O Léo é nerd. Aí eu sou Ah, o Léo viciado em é- drogas, então eu sou um nerd. Ele é nerd de podcast. Deus me Não, livre. Não, ele é o muito nerd mais... de podcast é o Petros. O Léo é muito mais nerd de música, né? A De gente já música. vê aham. e tal. Sim, Ele conhece música como... Tipo, eu não entendo metade... Como ele diz, eu escuto 2 bandas só, né? Então... Mas... Só Matanza. Matanza e é qual a outra que eu que esqueci. Raimundos. Raimundos, isso. Ô, gente, vocês já notaram uma coisa? Por que tá só focado na Fábio o Hangout? É porque você Você clicou nela. Não, eu não tô Clicou. clicado. Eu não tô clicado em ninguém, ó. Vou clicar no Petros. Eu sei, mas se você clicar uma vez em alguém, aparece só você. Mas pra geral tá mostrando todo mundo, entendeu? Tá, mas eu tô No vendo. YouTube tá Eu tô mostrando vendo, geral. eu tô vendo no YouTube. O YouTube tá mostrando só a Fábio.
Ah, então É provavelmente verdade. você clicou. Não, Vou testar aqui, é porque peraí. eu gastei no meu salão aqui de casa, então eu tô bonita. Eu fiz a maquiagem. Provavelmente passei o você batom, aqui foi na no parede. bagulho chamado Can. Caraca, Câmera, alguma parada que tem no lado ali, Cano, Carican, alguma parada. Cameraman. Tá tudo não. Porra. Aí eu não sei como bota pra depois ficar geral, sacou? Não sei. É só ficou. Mas isso aqui vai ser uma beleza, né? Bom, gente, desculpa, essa é a primeira vez que a gente faz isso, então... Eu podia ter perguntado como funciona. Como é que funciona então o cameraman aqui, Léo Vulto? Eu não sei usar o cameraman, foi mal. Então vai te ferrar, então. Tá, eu vou ver aqui. Devia ter me perguntado, então como? Não sei. Não sei. Não, o Hangout eu sei mexer. Pergunta pra mim, pergunta pra mim. Eu Tá não bom, sei. vamos lá. Pergunta pra mim, pergunta pra mim. Não sei. Tá O bom. Léo é a princesa Leia. Meu Deus. Caraca. Tá Não, bom, vou tá bom. pegar aqui. Se eu botar duas mãos aqui, então fique. Só para finalizar aqui, então, a questão que eu acho é exatamente essa. O nerd, ele é aquela pessoa que ela se foca num negócio e vira quase um especialista daquilo. Às vezes o Léo fica me tirando quando eu falo, temos que achar um especialista de tal assunto. Não quer dizer que seja a pessoa ser especialista necessariamente. Tá? Tipo, Mas, tipo, especialista de Minecraft, assim, tá ligado? Não, mas Sim. falando sério. Então, assim, a pessoa se especializa em alguma coisa, entende daquela coisa e sabe utilizar e mexer naquela coisa. O geek, eu já vejo mais como uma coisa mais superficial, assim, ou então é aquela parada de tecnologia, mas daí seria só mais uma pontinha de nerd, né, que seria o nerd tecnológico, em teoria, o geek. Mas eu acho ainda que o geek é aquela pessoa mais cultura pop, né, porque se tu vê, Antigamente tínhamos aquele conceito de que o nerd é alguém que, como é que eu posso dizer, que é o excluído, o antissocial e tal. Uhum. E hoje a cultura pop é nerd, né? Então eu acredito que o geek seja muito mais essa cultura pop, ou esse novo nerd. Tudo bem. E todo geek, todo nerd, quer dizer, todo geek é nerd e todo nerd é geek. Entendeu? Mas Não dá mesmo. pra levar a sério o Léo com essa cara. Vou fazer um cosplay de Não é pra Warcraft, levar o cara a sério. Não é pra levar um cara com uma toalha na cabeça a sério, cara. Porra, é da toalha, cara. Confere. Bom, então, eu acho... Não, tu tá pior agora, cara. Não, cara, tu tá errado. Bom, Depois a Polícia Federal bate na tua casa. Sereninho. Então, Tá bom, calma. Então, e daí, o que vocês acham? Vocês também acham, concordam comigo ou discordam? Quem discorda, por favor, discorde e fale. Cara, eu concordo. Pessoalmente eu concordo, cara. O nerd basicamente é isso. É aquela pessoa que estuda a fundo algum assunto. Por exemplo, como tu falou, o Léo é nerd de música. O cara sabe de música muito mais que a gente. Eu poderia me considerar um nerd de podcast? Então, com certeza. Sim. Sim, exatamente. E Aí daí que tá. vai ter aquele cara mais raso, assim, ao meu... eu acho que o geek ele é mais raso no assunto, ele entende um pouco de cada coisa. sim. E eu acho que o Douglas E desabou. o Léo do E o Douglas. nosso host, eu acho que caiu E morreu. e morreu. A minha voz tá muito abafada por causa da toalha, senão eu tiro essa porra. Não, você não tem tudo voz. boa. Alguém tem que tocar o resto da conversa agora. Léo, quer fazer as honras? Tá, então tá. Não, acho que ele vai querer esperar ele voltar, mas tudo bem. A conexão Tá. dele é Aí uma vamos deixar um espaço de 30 minutos em Acho que branco. voltou, né? Não, toca o bonde, cara. A gente tem. Por incrível que pareça, tem pessoas assistindo. E é pois verdade, é. oi pessoas assistindo. Oi, pessoas Então assistindo. assim. Daí, eu fiz uma pergunta, vocês me ouviram? Não, cara, Não. a conexão Não. caiu sinistramente. Ah, tá, beleza. Então, eu perguntei se vocês acham que o geek, ele é esse nerd mais modinha, mais, não digo novato, mais raso, assim, não se Não sei entra se o tanto termo tempo. é raso. Não. Pessoalmente não sei, mas... Não, Alguém ia não, falar? cara. Eu acho que a linha não é essa, não. Acho que isso é um erro. Não, pra mim o geek é aquele que entende um pouquinho de cada coisa. Ao invés de quando falou que o nerd ele se aprofunda no assunto, o geek ele entende um pouquinho de cada coisa.
Eu já acho que o nerd continua sendo um especialista em um assunto, mas e o geek ainda é aquele que é especializado em coisas tecnológicas. Exato. Por isso que Pois eu é, disse que todo nerd, todo geek é nerd, mas nem todo nerd é geek. É Porque isso mesmo. Sim. você para se especializar em tecnologia, você tem que ser nerd. Não. Estudar sacou? mesmo. Não, Você discordo. tem que ser Não, nerd, não. você tem que gostar daquela parada. Discordo com exemplo. Não, discordo muito, cara. É. Posso dar exemplo aqui? Pode falar. Vai Por lá. favor. Tem um brother meu que ele, tipo assim, ele fica lendo coisas sobre celular. Ele tem muita dó de gastar grana, tá ligado? Então ele, Sim. tipo, sabe todos os celulares da geração pra decidir o que ele vai comprar e tal. E se você tiver alguma dúvida sobre aplicativo tal funciona legal em celular tal, ele sabe te dizer. Mas ele não é nerd, assim, ele não Pode ser considerado Não um geek acompanha por isso, a né? cultura pop, coisas do gênero, né? acompanha nada, assim, cara. Tá cagando, tá foda-se. Não, ele pode ser considerado um geek por isso, não pode? Ou um nerd de tecnologia. Tecnologia, mas sei lá. Esse era o ponto que eu queria chegar. É por isso que eu acho que os dois são a mesma coisa, porque praticamente a nomenclatura serve para os dois. Vocês não acham? Não. Você sei acha lá, que cara. todo nerd é geek? Não Não. acho, porque a maioria que eu tô fazendo faculdade agora de gestão de TI, a maioria do pessoal lá da sala nem se liga nisso também. Então, E agora? Vamos lá, gente, vamos lá, discutam. Por exemplo, se você considera que o geek tá na área de tecnologia, eu também estudo tecnologia e dentro da minha galera tem várias pessoas que estão cagando, assim, pra, tipo, ser cinéfilo, ler quadrinho. Não, qualquer mas exato. O que Galera, torna a procedural pra parada caralho. nerd, o que torna o termo nerd não é você ser viciado em quadrinho, entendeu? Por exemplo, Sim, o CDF é conhecido como nerd, porque é um maluco que Uhum. é viciado em estudos. Então Sim. ele é conhecido Então como não nerd sou nas nerd, escolas. tá Exato. Não, Só eu o acho que nerd, ele vários se tipos. colocou alguém que é muito fissurado por algum tema. E se você é muito fissurado por celular, por exemplo, você vai ser um nerd de celular, entendeu? Ou seja, um geek no ramo de celular, sacou? Mas é porque, tipo, o que eu tô querendo dizer é que você pode ser nerd de alguma coisa extremamente específica, sabe? Você pode ser nerd. Você é um nerd de mouse. Eu vou estudar todos os mouses do mundo e saber qual o mouse melhor para cada modelo de mão. Porque eu gosto do assunto, eu pesquiso sobre o assunto. Entendeu? Que é uma Aí boa, você é um inclusive. nerd. Entendeu? Acho que isso que define ser um nerd. Você pesquisar, você ser muito fissurado por alguma coisa, seja ela qual for. Alguns nerds podem ser mais fissurados por cinema, outros podem ser mais fissurados por música, outros podem ser por música e cinema e cagar pra quadrinhos. Você Tá, tá Léo, entendendo? mas então vale pra qualquer coisa? Você tem nerd de futebol, por exemplo, o Galvão Bueno é um nerd. Na teoria de como se define um nerd, sim. Que ele sabe muito. na definição da palavra, ele Existe aquele cara seria. que pesquisa muito. É. Porque é um cara que pesquisa muito de futebol, que sabe a história do futebol, sabe onde aconteceu, onde ganharam, onde cada ano quem ganhou, essas porra toda, o cara vai ser um nerd de futebol. Por exemplo, entendeu? eu me incluo nessa, só que no caso do basquete, eu sou muito fã de basquete, eu leio a maioria das coisas sobre NBA, de time histórico e tudo mais, e eu não sei, porque assim, a ideia é que todos os atletas deveriam ter uma noção histórica do esporte que pratica. Então não sei se eu consideraria um atleta que deveria saber a história do esporte um nerd, entende? Eu acho que tem um ponto aí interessante, hein? Ó, se é obrigatório da sua profissão, talvez não valha, entende? Não, Talvez. acho que a gente pode não. definir a limitação entre você pesquisar mais, entre você Talvez procurar pesquisar. loucamente e tal. Mas Talvez um hobby. ser nerd é um hobby. É um hobby, É, falar, é um hobby. É. Sim. A princesa Sim, Leia Mas sim. você pode exatamente. transformar um hobby em um trabalho. Você pode ser um nerd de música que trabalha com música. Entendeu? Mas não Mas aí é necessariamente que você tá, trabalhar Léo. com música, você vai ser um nerd de música. Entendeu? Mas aí que tá, Léo, deixa eu te dar um exemplo. Tu estudar música por conta própria ou por hobby é uma coisa. Eu já conheço, tem muitos jogadores de basquete que estudam como os times do passado jogavam para poder pegar algumas jogadas daquela Daí época sim. e tentar trazer para as de hoje. Isso não é um Uhum. hobby, isso foi uma obrigação que eles tiveram que fazer para poder melhorar o jogo deles. E isso seria considerado um nerd? Eu acho que daí técnico sim. de basquete.
Porque daí tu tá se aprofundando mais do que o superficial. Por exemplo, assim, pra mim trabalhar como, sei lá, por exemplo, ser um jogador de basquete. Pra mim ser um jogador de basquete, eu preciso jogar basquete bem, né? Senão não vou ganhar dinheiro com isso. Mas, bom, não é o caso. Mas, em teoria, eu tenho que jogar basquete. Treinar e tudo mais. Deixa eu tirar meu cabelo do olho. Deus do céu, como uma deusa. Eu odeio a falta de originalidade das pessoas que ficam imitando os outros. Eu sabia que eu não tô vendo a câmera de ninguém aqui, incrível. Só tô vendo a minha. Bom, indiferente. Falando isso, deixa eu... Conexão bosta. Provavelmente. Já começou essa DR aí. Já falei que eu e a Ruth vamos morar juntos e vamos fazer Grace Frank. Tá, vou continuar falando aqui. Bom, então assim, se eu sou jogador de basquete, o que eu tenho que fazer é jogar basquete, ponto. Agora, se eu começo a estudar jeitos melhores, se eu começo a, de repente, estudar estatísticas de jogos anteriores, de o que foi feito, então, tipo assim, quando eu me aprofundo mais do que o superficial, mais do que a camada que o pessoal para ali, eu acho que daí eu começo a ser um nerd. Só que daí vai depender do assunto. Porque o nerd sempre foi, ultimamente a gente tá com uma noção meio estranha de nerd, mas o nerd sempre foi aquela pessoa que tipo, não sofre a bullying na escola. Não é isso, tipo assim, não é sociável. Não precisa ser sociável, mas que não é aquele, o popular, tá ligado? Não é o cara que é o mais descolado da escola. Descolado, se usa essa palavra ainda. Mas é que tá, Douglas, volta naquele termo ponto. Mudou, cara, você tem que entender isso. O tema mudou. Mudou bastante, cara. Mas daí tu vê gente que fala assim, eu sou nerd, por exemplo. Eu sou nerd. Nunca leu um gibi na vida, nunca se aprofundou em nada. Tipo, eu sou nerd porque Por isso que o tema eu tenho Netflix. Não, mas daí Por isso exatamente que o tema mudou, cara. Mas aí é que tá, Douglas. Então por isso agora eu quero ser chamado de astronauta. Antigamente o nerd era ofensa. O nerd era ofensa pra aqueles molequinhos que ficavam estudando pra caramba. Era uma forma dos haters, vamos botar assim, da escola dos buzzers, né? Fazer isso e ficar chamando os caras de nerd. Os caras da zoeira. Exato, os caras da zoeira pra ficar zoando os caras na escola, tipo como era quando você era da escola e chamavam de CDF. Entendeu? Eu passei por isso. É a mesma parada. Passei também. Nunca me chamaram de CDF. Porque todo mundo aqui passou. Eu passei por isso também. Passei por isso. Mas não que eu fosse inteligente, tá? Não pensem isso de mim. Mas ele me chamava de CDF porque eu andava com o CDF. Pra colar deles, por sinal. Mas isso aí não pode contar. Olha mas só, então, que sacanagem, que bonito. Essa é a minha questão quanto a isso, entendeu? Tipo, mudou durante um tempo. Era assim no início, era definido era eu gosto do definir eu gosto do no aquela galera que estudava, né? Era assim no início, é ótimo. Era assim no início. Dinossauro, nerd, dinossauro. Sofria bullying dos outros dinossauros. No início. É o disonete, né? Ei, dentro desse termo assim, era assim no início, vocês acham que pra ser nerd obrigatoriamente você tem que ser nostálgico? Não, acho que não. Porque senão não existiriam novos nerds, né? Ser humano. Olha, mas isso é uma tendência, tá? De todo movimento de cultura ter os velhacos que quer ser melhor que os outros, e aí, tipo, você não viveu isso, você não sabe de nada. Mas tudo que eu falo é melhor, isso. cara. É um negócio que vai mudar de geração para geração. Sempre ver o que vai pensar assim. Não, na minha época era melhor, eu sei mais do que você. Isso eu diria que não vai sumir. Você não jogou no Atari, então você não... Não pode ser considerado. Mas é verdade, quem nunca jogou Super Nintendo não merece falar que é game. Quando alguém fala que na época dela era melhor, eu faço uma comparação muito simples que a pessoa se quebra na hora. Tu prefere uma internet de escada ou uma banda larga? Prefiro. Pronto. Não tem limite de banda, não.
Prefiro ter aquela musiquinha louca quando você vai conectar. Daí eles Sim, eu falam, preciso acordar meia-noite pra poder conectar, daí né? eles falam exatamente desse barulhinho que é nostálgico. Ai, eu saudade daquele barulhinho. Mano. Grande Ah, eu não tenho nem. Ah, que saudade de clicar numa foto e ela demorar 12 horas pra ser carregada, cara. Que saudade. Exatamente. Ai, que saudade de passar de madrugada pra usar a internet. Ah, que saudade, que saudade de baixar um pouquinho acordar. de 3 Pra dar gigabytes em uma noite meia-noite. toda. Exato, meia-noite de sexta, ligar o computador e conectar a internet e deixar baixando as paradas no casar enquanto você dorme, e bota o Caralho, despertador pra tocar Caralho. 3 horas da manhã, aí você levanta e desliga Parou, pra desconectar parou, a internet e não vai parou. programar. Entendemos, já entendemos. Vamos voltar à Só pauta. isso. Não, Porque deixa- pra variar, Deixa- saímos da pauta. Voltamos para Deixa eu fomos para a complementar um nostalgia. Tem Que pauta. falta! Vai lá, vai lá. Calma. Olha a pauta Que daqui, ó. pauta é? Vocês não estão lendo a pauta aqui, ó. A pauta que eu uso Ai, em todos os gente, o recasts. Douglas tem toque. Alguém ajuda ele, por favor. Eu não posso, que eu tô em outro país, então. Por favor. Tá, vai lá, Vulto, termina aí. Não, cara, é um movimento defensivo bem razoável. Tipo assim, sei lá, eu leio quadrinho, sei lá, imagina alguém que lê quadrinho há 15 anos. O cara gastou muito tempo lendo o quadrinho. E ele vai querer que esse tempo valha alguma coisa, desmerecendo quem lê há pouco tempo. Faz sentido, faz Muito sentido, inclusive. faz todo sentido. Mas é, entendeu? Por exemplo, Pô, eu aprendi com isso e vocês fazem merda. sabe, tem um reboot agora, todo mundo vai começar a ler do zero sabendo a mesma coisa. E, sabe? Sendo que eu pedi eu vou fazer o que com ele, moro? Aí o cara paga de doido, começa a desmerecer as pessoas. Paga de doido. Tá certo. Eu Nada às justo, cara. Merda! Não, eu às vezes faço isso sem perceber e depois eu percebo e vou tentando. Mas tem gente que não, cara, que vai Vira mais humildão depois. que vai nessa linha, tá ligado? Infelizmente, Então, tem pessoas Nerd assim. hipsters, né? É. Oi? Os nerd hipster. É, assim, já curtia Eu antes, conheço há Sim, anos. sim, sim. coragem, tá ligado? Não, É bom que Fala, pode falar. Não, o que eu ia falar era o seguinte, é que tem esses tipos de pessoas que acham que só porque investiram bastante tempo estudando alguma coisa e acham que desmerecendo quem começou realmente é uma forma de se mostrar superior, eu acho que as pessoas babacas, inclusive. É, Porque- eu definiria assim. Apoiada, apoiada. Ó, o tapa no vulto. Não, mas não, foi isso que eu quis dizer. Não, mas- assim, na verdade, quando eu sigo essa tendência, eu tô sendo muito fácil. Eu faço, só que às vezes eu faço sem querer, depois que eu vou perceber, tá ligado? Exatamente, Acho que todo pelo mundo menos faz se isso redime com sem ele. querer alguma vez na vida. É tipo quando alguém fala alguma coisa, alguma frase errada e tu vai corrigir a pessoa, tipo, de boa, assim, porque, né? Aí a pessoa já. E a pessoa fica pé da vida contigo, né? Tipo isso. Sim, a gente tenta ensinar o certo e a pessoa não quer aprender. Então, paciência. Se não certo, porque o que a gente faz é certo, né? O certo é certo pra mim. Então tá bom. Exatamente. Enquanto tá certo pra mim, tá valendo. Egocentrismo mais 7, né, Léo? O que eu defino como certo é certo. Não tô brincando. A minha verdade É a verdade do mundo. é. Engulam, engulam. Mas, tipo, essa A parada gente do tá na nerd, eu vida, queria mas dizer tem assim, gente ele que foi é assim criado. mesmo, cara. Ele foi criado de uma forma, o termo, porém ele acabou mudando porque, digamos que essa galera que é nerd queria aproveitar o termo para especificar uma outra parada, né? Que o nerd ficou como aquele cara antissocial que fica focado nos estudos. Só que daí não era só estudos, os nerds começaram a fazer, eu acredito, né, pelo que eu vejo, que os nerds começaram a fazer mais amizades com pessoas normais, entendeu? Como se Nerd não é normal, mas é claro. Como se não fôssemos todos alienígenas, Léo. Saiba que você não é normal, entendeu? Se você é um nerd, saiba que você não é normal. Eles começaram a fazer amizade com esse tipo de pessoa e meio que foi juntando as paradas, entendeu? O nerd, ele foi cada ano mais deixando de ser nerdão, tipo CDF, crânio de ferro, e virando mais Na minha época não era entendeu? crânio de ferro, não. Era outro nome. Era outra palavra com É aquele P. que a gente usa de escape.
Olha, considerando, É. a gente tem que ser CDF ultimamente, né? A gente fica sentado 2 horas gravando podcast. Tem que ser... 2 horas? Eu senti Eu uma tô indireta desde aí, aquele mas 6 tudo e bem. meia tentando esse troço. Não, mas é que nem eu que gosto de séries, quando eu falo que eu já assisti 23.100 horas de série, o povo assusta. São quase 600 dias direto. O povo assusta, Fábio, quando o pessoal alguém pergunta quantos filhos tem assinado? 106. Caralho, pelo amor de Deus, velho. Eu parei no 80, pelo menos por enquanto. Deixa eu ver quanto eu tenho E, no e olha, só Ó, vai piorar porque tenho- hoje eu comprei o cartão de presente da Microsoft e eu vou poder comprar agregador melhor, porque no Windows Phone não tem quase nenhum bom de graça. Por que você usa o Windows Phone, pelo amor de Deus? Porque é bom, porra. Seus... Porque é Cara. bom, porque é bom. Uhum. Não. Gente, ó. Por favor, não vamos sair da pauta. Não, a gente vai Fosse começar bom. a discutir aqui. Se fosse bom, não chamava Windows. Ai, meu Deus. Justo, cara, eu acho justo. Tá, olha só. Vamos lá, vamos falar então de primeira coisa, né? A gente não falou, pra você que tá vendo aí, pensando o que esses idiotas estão fazendo com toalha na cabeça, no pescoço. Então, é porque a Eu tô gente com tá... no ombro. Ó, a Essa é gente tem uma um grava... comentário aqui. Tem outro comentário? Lê Tem o um comentário Tem. de um cara chamado Akin. Ai, meu Deus. Vamos lá, O né? Open. Que merda de piada. O sobrenome dele é no Rego. Caralho. Ele falou hello a quem? Hello! Aqui no Rego. E aí, cara, beleza? Bom, mas então, como eu tava falando, se você tá se perguntando aí por que esse bando de idiota tá fazendo com essa toalha na cabeça, bom, primeiro que a gente tá gravando isso aqui pra ser lançado agora dia 25, vocês estão vendo aí de privilégio, ó, que bonito, mas ele vai ser lançado dia 25, que vai ser o dia da toalha, pra quem não sabe aí, tem uns nerd modinha que chamam de dia do orgulho nerd, mas a gente sabe que é o dia da toalha, né, saudoso, que sauda aí o dia do grande Douglas Adams, com o seu Guia do Mochileiro das Galáxias, e a gente sabe que sem uma toalha a gente não é nada, então por isso que a gente está carregando uma aqui. Eu Pra acho caso aconteça justo, alguma Douglas. emergência. A Não, gente tu não atualizar fala o nada. te- Não, tô brincando, pode falar. Fala aí. Agora Né, Douglas? É assim. Valeu. Não, eu ia falar que eu acho justo a gente explicar o termo, cara. Vai lá? Na verdade, não O o quê? termo. O dia Não da toalha? termo. Sim, explicar por que o dia da toalha. Você quer ir? Vai lá então. Lê Douglas Adams. Não, eu não sei explicar exatamente. Quer que eu explique então? É uma boa. Bom, dia da toalha na verdade não é hoje, tá? Sim, não É é dia 25 de maio. E é basicamente. Eu não lembro agora se é a data de nascimento ou se é a data de morte do Douglas Adams. Não, é uma data random, mas deu não sei quantos dias depois da morte dele, foi uma coisa assim. Tá, mas tá se eu não relacionado. me engano, é o dia que o Star Wars. É 42 dias depois da morte dele. Eu não sei se é 42 dias que coincidiu com a Mas seria data legal. de estreia de Star Wars no cinema. Também. Mas isso aí é Star Wars, então... né? Tá, ok. Então é uma data relacionada à morte do Douglas Adams, que é um dos grandes escritores de ficção científica dos anos 80. Meu xará. Escreveu episódios de Doctor Who, escreveu novelas para rádio e escreveu principalmente a saga de livros do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é meio que um ícone da cultura pop nerd do mundo, né? E aí, para comemorar esse dia, tem o Dia da Toalha, porque a toalha é um elemento muito importante nessa obra dele, que é basicamente tudo que um mochileiro precisa. É uma toalha que tem múltiplas utilidades. Exatamente. Eu no meio dessa gravação aqui, eu fiz algumas utilidades dela. Vocês nem viram. Tipo assim, ó. Eu fiquei com vergonha. Né? Eu tenho medo, inclusive. Viu? Fiquei com vergonha e assumi. Fiquei visível. Olha só que foda. Nossa, que merda. Bom, Pelo amor de Deus. Tenso. tá bom. Então a discussão está encerrada. Chegamos a uma conclusão. Eu nem me lembro o que a gente estava falando, mas se não me engano era para falar
pra definir o que é nerd, o que é geek, se é a mesma coisa, se é diferente, se não é, e por que tá mostrando só um. E a conclusão Eu acho que- foi tipo, tudo. Não teve. Fica Sim, dúvida. eu acho que... Eu tenho mais um comentário aqui. Qual? A Johanna Norato comentou comigo aqui no Telegram que o nerd é o mecânico desejado dos anos 80. Nos anos 80, foda era consertar moto. Hoje em dia, é foda você ter um amigo que formata PC, tá ligado? É verdade, faz sentido. Ah, É meu verdade. pai, pior, gente. Não tem coisa pior mesmo. É parente, é amigo, todo mundo liga pra você quando o computador dá problema. Aí você diz assim, mas eu não trabalho especificamente com isso. Aí você diz Agora voltou. programa, não tem como. Tá, qual é que foi o comentário, Vulto, que eu não vi no Telegram? Hã? Que tu falou aí, que eu não vi nada. Perdeu a ideia. É que. Hã? O nerd é o mecânico desejado dos anos 80. Nos anos 80, foda era ter alguém pra consertar sua moto. Hoje em dia é foda você ter alguém pra consertar seu PC. Sensacional, exatamente. Mas é. Se tudo. E é a parte A massa. gente mexe com tudo, né? Quem já foi menino da TI, levanta a mão. Eu! Opa! Todo mundo chega, formata meu computador. Cara, hoje em dia eu não, nem fico chateado mais, cara. Eu nem fico Eu chateado mais. fico porque as pessoas não me pagam. Não, cara, Ah, mas eu não Principalmente quando é sabia. família, né? quando alguém chega e fala assim, Eu, formata meu computador. Eu. Meu pensamento é, Gata. ainda bem que não é uma impressora. Caraca, Concordo, cara, não, concordo. o pior é quando você que acham que você entende de computador e acho que você automaticamente entende de impressora, né? E tipo. Não, eu acho Sim, que a tem pior porque as coisa duas são agora exatamente a mesma coisa, né? é achar que na verdade são bem manda diferentes. de, sei lá, da Exatamente, televisão, esse TV é o a ponto. cabo. Né? Aí vai tudo na televisão, Gabi, TV a cabo. Aí Exatamente. eu vou Videogame. chamando tudo. E as pessoas chutam assim, sabe consertar celular? É verdade. Micro-ondas. A Tu pessoa sabe chega. consertar também? Micro-ondas, nunca A me não, geladeira não, tá assim. errada aqui. Quem entende de tecnologia, troca a receita do meu chuveiro. Não. Daí, tipo assim, porque tu é. Troca o porque tu resistor da minha TV, por favor. Eu não tô conseguindo acessar minha conta no banco. Você pode dar uma olhada pra mim? E daí tem aquela parada, né? Tipo, se tu tá. Só porque tu é novo, tu não tem, sei lá, 60 anos, tu sabe mexer em todos os celulares do mundo, né? Tu tem que ter Sim, todos os tá. aplicativos, né? Tipo, como tu não tem teu aplicativo? Porra, acessa essa porra daqui uma semana atrás. Caralho. Não, mas eu também sou um pouco velho, né, gente? Minha alma, assim, de velho. Eu vou que mandar- não sabe. Eu vou Tem mais mandar comentário no aqui. grupo do Telegram Tem a definição tem que comentário, o, cara. que o Pensador Louco botou. O Pensador Louco tá assistindo a gente, eu acho. Fala aí, Pensador Louco. E Aê. aí, cara, beleza? Beleza? Ele mandou uma definição no Telegram pra gente. Quem quer ler isso daí, cara? Tá ruim de eu ler aqui. Porque a toalha não deixa, sabe? Ah, deixa eu Qual ver o aqui. grupo que tá? Tá, deixa que eu leio É, aqui, lá- peraí. Caramba! Deixa que eu leio aqui, Uma peraí. pequena definição, né? Uma prévia, né? Uma prévia. Quer que eu leia? Eu leio. Posso ler? Lê. Definição cagadora de regra. Nerds e geeks eram, na época em que o termo foi cunhado, aqueles excluídos pela cultura pop dominante, que preferiam se encolher e gostar daquelas coisas subculturais que ninguém mais gostava. Por exemplo, esportes, praias, bebedeiras, esporte Esporte de novo, skate, surf, Esporte sexo. também. Não. Ele falou assim, ó, Ah, coisas isso- subculturais que principalmente ninguém mais sexo. gostava e sexo tá no meio, ok. O que fosse. Eles eram os Pera. desajustados. Desculpa. Teve um tempo que as pessoas não gostavam de sexo. Então... Eu tô tentando entender. É, eu também tô. Ué. Quando? A gente Entendi. tá muito Mas ok. errado. Tá, peraí. Eu tô escutando vocês só Tá bom. parcialmente. O que vocês estão rindo aí de mim que eu escutei meu nome? Ué. Não, Vai no Não. grupo do Telegram, cara. Não. Tá Vai, vou continuar lendo. Eles eram os desajustados que gostavam de séries, computadores, estudar, colecionar selos búlgaros,
montar dicionários, não, dinossauros e tratá-la. Tralalá. Tralalá. Ok. O que é essa ok. Mas creio que esse termo não defina mais. Porque tudo hoje é tecnologia e os nerds supostamente venceram, entre aspas. Mesmo a mais parte depende do celular. Facebook e... não sei essa palavra que ele deu. Sou on. Ok. Mesmo o mais Bob está na praia. Mais Bob? Que termo é esse? Acho que seria Indiante, Bob, no caso. não sei, Bob, não sei, sei lá. Bob seria Mauricinho? É o Pode Ken, ser. sabe, da Barbie? Antes chamava Bob, agora chama Ken, entendeu? É isso. Ah, tá. Então, mesmo mais Bob está na praia curtindo o WhatsApp, postando fotos da transa da noite e tal. Ok. O que basicamente significa que os excluídos atuais seriam os mesmos antitecnológicos culturáticos dinossauricos que cunharam o termo antigamente. Mas se não podemos mais ser chamados de nerds e geeks, então deveria se fundar um novo termo. Porque, a meu ver, nerd e geek não serve mais ao propósito pelo qual foram criados. Eu discordo, mas tudo Não, bem. eu acho que tem um ponto. Discorda, fala, então. Discorda, fala. Não, agora o vulto começou. Deixa ele falar. Não, Vai. não. Fala, Pedro. Fala, Pedro. Não é que eu discordo de todo o argumento dele, calma. Eu não acho que o termo nerd geek não serve mais. Eu acho que ele foi um pouco deturpado pelo tempo. Porque a gente tem uma noção, pelo menos hoje, a maioria das pessoas tem noção de que quem é nerd tem que ler quadrinhos, tem que assistir filme, tem que fazer um monte de coisa, tem que jogar videogame, e não é isso. E a gente está falando isso há quase uma hora atrás, e basicamente a definição é aquela pessoa que se aprofunda em algum assunto, entende? Não acho que o termo é errado, ou que não serve mais hoje, só acho que ele mudou da forma errada de uns tempos para cá. Até como a gente falou alguns minutos atrás, era considerado ofensa. E ninguém queria se assumir naquela época. Nerd, só para deixar claro. E basicamente é isso. Não acho que ficou... O Douglas tá rindo agora. Mas tudo bem. Não, cara, eu acho que ele tem um ponto, assim. Porque assim, a gente discutiu muito o que seria ser nerd geek e a gente meio que não chegou a conclusão nenhuma, tá? Sim. É verdade. E o legal é que o pensador não, tá, falou aqui pra mim. Pera, deixa eu terminar o caralho. Falou aqui pra mim. Ah, tá. Vai lá. Só quero falar. Só quero fazer um comentário de quem comentou, pô. Vai, continua. Não, assim, e retoricamente falando, se um termo não comunica nada, eu tenho uma palavra que pra mim significa uma coisa e pra você significa outra, eu vou ter que ficar me explicando quando eu for usar esse termo, ele realmente não serve mais no ponto de vista linguístico mesmo, entende? Exatamente. Faz sentido. Posso concordar. O pensador louco falou aqui que, pra mim, que eles não gostavam de... Eles gostavam de sexo, só que não tinha ideia de como fazer, entendeu? Esse que era mas gostar, eles gostavam. Cara, eu queria mandar um abraço pro Pensador, que é um dos podcasts mais sensacionais da podosfera. E passou por um momento barra pesada aí recentemente. Então tá aí um abraço. Um abraço, ouça o último episódio dele. Sensacional. Bom, nós temos uma pergunta aqui também, um comentário do Renan Cirilo, que perguntou: esse é o dia do toalha, eu não tô sabendo? Sim, como a gente já explicou, não é o dia do toalha hoje, mas ele vai ser dia 25 e a gente tá gravando pra... Foi o dia que a gente pôde reunir a galera. Tá gravando pra postar no dia 25. Outro comentário aqui do senhor A, ele mandou um recado pro Petros, que eu acho relevante. 106 feet igual a sou virgem! Sou virgem! A Ken Robson falou um hello também, então hello a Ken Robson. Se sair, nós... Vou começar a cantar.
Bom, então acho que nós. Alguém tem mais alguma consideração? Vamos acabar por aqui esse hangout, o que vocês acham? Eu tenho uma consideração. Vai lá então. Vai lá, fala. Porque, assim, ó, dentro do que a gente falou antes, do nerd ser um especialista em alguma coisa, vamos usar esse termo, essa definição, certo? Então, Certo. é muito... O mais legal, assim, de enxergar... Nossa, eu tô ouvindo minha voz. De onde que Também eu tô tô ouvindo ouvindo minha 2 voz? vezes hoje. Eu também tô ouvindo. Aconteceu algum problema? O Douglas mexendo alô? nessa toalha sensacional. Alô, era o microfone do Vulgo. Beleza. É que eu acho que é muito divertido quando a gente se aprofunda em alguma coisa e a gente tem outros amigos que se aprofundam em também. Tipo assim, aqui a gente conversando, porque quando a gente se compartilha a paixão que a gente tem por alguma coisa muito intensa, isso não é estranho, sabe como? Tipo, nossa, eu super curto mitologia e ninguém me acha, nossa, que estranha. Sabe? Isso é muito legal. Menos. Tô brincando. Ela tem razão. Eu posso. Pelo dia. Gabi, quer falar alguma coisa? Sempre que a Gabi vai falar, trava. A Infelizmente. conexão tá meio fraca. Eu ia falar pra Thay que quando ela estuda algumas coisas assim, outras pessoas estudam junto, a pessoa não te enxerga como uma estranha. Eu passo por isso quando eu falo que eu gosto do Romance dos Três Reinos. Para de falar dessa merda. Caraca, velho. Toda vez. Toda porra de hangout que a gente participa, todo conversa de Skype, ele vê essa parada. Ah, não, O que é o tá romance? chato já. Porra, Eu não sei. Não pergunta, não pergunta. A gente vai demorar a noite toda, então eu passo. Pesquisa no Google, que é mais fácil. A gente vai É, fazer um hangout só pro Petros explicar o que é. Entendeu? Aí a gente vai ligar a câmera mostrando a gente dormindo enquanto ele fala. Eu queria aproveitar esse momento para dizer que o Petros é uma das pessoas mais prolixas que eu conheço. O cara fala pra caralho. Ai, boa. Começa, não para. Aí. Acontece. Douglas, essa Então é é a hora que tu isso, rosteia. Douglas, essa hora que você aparece. Quê? O que houve? Essa é a hora que tu pergunta se temos alguma outra consideração a falar. Não, é porque travou pra mim, eu tava esperando voltar, agora voltou. Então, alguém tem mais alguma coisa pra falar? Acabamos, vamos embora, vamos nos despedir. É isso, é bom falar algumas coisas, né? Se você tá vendo esse vídeo, não assista somente esse vídeo. Entre no nosso portal culturanerdgeek.com.br e acesse nosso site, porque lá temos resenhas, notícias, podcasts, tem mais de um podcast, no caso são 3 podcasts, que é o Zcast, o Conversa Nerd Geek, que é praticamente temas nerds que a gente tá falando aqui, e eu esqueci o outro, caraca, o Flash News. Flash News. que são notícias que a gente comenta, e também temos o nosso grupo no Telegram, se você quiser participar do nosso grupo no Telegram, o link é só você digitar lá no seu navegador, bit.ly/grupo conversa. Aí você vai entrar lá e vai interagir com a gente, igual vocês interagiram aí nos comentários. E muito obrigado a todos que estão participando aqui com a gente. Já que o Douglas não sabe encerrar essa merda, eu que tenho que fazer, né? Parabéns. Parabéns, encerrou muito melhor, cara. Obrigado. O Douglas morreu. Ele morreu, ele ficou ofendido, né? Com a parada. Douglas Não, foi ficou congelado. Douglas também. Depois dessa foi embora, né? Ele tá no canto do quarto dele chorando em posição fetal. Hashtag volta Douglas. Coitado. Gente, coloca nos comentários aí. Hashtag volta Douglas. Vai lá. Por favor. Não fique ofendido. Bom, né? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora tamo. Bom, então, como o Léo esqueceu de falar, né? Se você está vendo esse vídeo aqui já gravado, não ao vivo, então você quer dizer que você está no canal do Cultura Nerd Geek TV, né? Então assina o nosso canal aí, que em breve a gente vai ter novidades. Esse é o primeiro vídeo aí que a gente está fazendo, não vai ser sempre essa maluquice, eu espero. Normalmente vai ser pior.
Pode piorar. Os próximos Vai tempos ser pior. piores. Pode piorar. É, A então tendência é passa que Pode seja piorar. pior. Daqui, todos que estão assistindo, daqui é só para baixo. Mas então, vai ter outras novidades aí também no canal, então assina aí. Não prometo que a gente vai ter outros hangouts, mas também não duvido que a gente possa fazer. Vamos ver como é que vai ficar esse formato. Meu Deus, falou, Cara, não falou nada. Falou, Isso é a minha assinatura. É a minha assinatura. Bom, mas é isso aí, gente. Até o próximo episódio ou não, e eu não sei encerrar vídeo, gente. Então, tchau. Tchau. Acabou. Não, todo mundo botando a toalha na frente da câmera. Aí. Isso, boa. Vai lá. Tchau. Ah, Eu tenho preguiça. Tchau.